Oi, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu e hoje eu vou ler para vocês uma pequena coletânea de relatos do site casafantasma.org. Selecionei relatos referentes a avós, bisavós e tataravós. Espero que vocês gostem. Fantasma do meu bisavô. Quando eu era bem mais nova, eu geralmente passava boa parte do verão na casa dos meus avós. Em um verão, quando eu tinha 12 anos, eu estava dormindo no quarto da minha tia. O quarto era na primeira porta, no topo da escada, no segundo andar. Fui acordada pelos cachorros. A minha avó tinha 2 cachorros que gostavam de dormir no topo da escada. Eles estavam rosnando para alguma coisa. Eu pensei que fosse para o gato da minha tia. Então, virei para o outro lado e voltei a dormir. Depois de um tempo, os cachorros me acordaram de novo. Eu levantei e fui ver o que poderia ser. Os cachorros tinham parado de rosnar, mas agora estavam em pé, olhando para o pé da escada. Eu achei que fosse o gato e fui lá verificar, mas não tinha nada lá. Eu me virei e estava voltando para a cama quando eu ouvi um barulho. Alguém subindo a escada atrás de mim. De repente, eu senti um frio muito grande e me virei para ver quem que estava subindo. Não tinha ninguém atrás de mim. Olhei para os cachorros e eles ainda estavam olhando para o pé da escada. Eles começaram a rosnar de novo e eu senti como se tivesse alguém ali. Fiquei com medo e saí correndo e me escondi embaixo das cobertas. Eu podia ouvir os cachorros rosnando e parecia que tinha alguém subindo e descendo a escada de novo. Eu fiquei embaixo das cobertas a noite inteira. Na manhã seguinte, contei para minha tia o que tinha acontecido na noite anterior. Ela me falou que era o meu bisavô. Ela falou que não era a primeira vez que aquilo acontecia e disse que já fazia tempo que as coisas estranhas acontecem por lá. Pratos voavam pela casa e objetos mudavam de lugar sem que ninguém mexesse neles. A minha tia contou que uma vez a minha avó estava lavando a louça e empilhou os pratos de lado, para depois secá-los e guardá-los. Ela virou para fazer alguma coisa e quando virou de volta para secar os pratos, estavam todos enfileirados na pia. Ela falou que em uma noite acordou com uma luz fraca no canto do quarto. Ela falou que ficou lá quase que a noite inteira, sem se mexer. Ela sentiu como se a luz estivesse observando ela. Ela tinha certeza de que era o meu bisavô. A minha mãe nunca falou muito sobre o meu bisavô. Ela falou que os meus bisavós vieram para o Brasil porque o meu bisavô matou um padre que pegou ele roubando dinheiro da caixa dos pobres da igreja. Ele comprou a casa um pouco depois que chegou ao Brasil. Ele nunca saía muito. A minha mãe falou que nas poucas vezes que ela esteve perto dele, quando ele olhava para ela, dava para ver a maldade em seus olhos. Alguns membros da família acreditam que ele estava possuído pelo próprio demônio. A família ficou bem aliviada depois que ele faleceu. Ele deixou a casa para o meu avô. Todos acreditam que o espírito do meu bisavô assombrava aquela casa. Nada mais aconteceu comigo depois daquela noite, mas tinha certas partes da casa que eram muito mais frias, mesmo quando o aquecedor estava ligado. Em 1995, a casa pegou fogo e queimou completamente. Os bombeiros que foram para lá falaram que ouviram gritos vindo de dentro da casa, mas depois não encontraram o corpo de ninguém, e todos da família que moravam lá tinham saído da casa e estavam todos bem, incluindo os cachorros e os gatos. Você pode acreditar no que quiser, mas eu acredito que os gritos que os bombeiros ouviram foram do meu bisavô. Esse relato foi enviado pela Aline de São Paulo. Meu avô. Nesse último Natal, fui visitar o meu pai, na cidade de Florianópolis. Depois que meu avô faleceu, a minha avó se mudou da casa dela e o meu pai e meu tio se mudaram para esta casa, já que é uma casa grande e um motivo para manter essa casa na família. Sempre fico nesta casa quando vou visitá-los. Eu costumava passar os verões lá quando era pequena, com a minha avó e o meu avô. Então, eu acabei me apegando muito com eles, principalmente quando comecei a ajudar a minha avó a cuidar do meu avô, quando ele ficou doente. Depois, meus tios se mudaram para aquela casa, e a minha tia acredita que o espírito do meu avô ainda está lá, por causa de pequenas coisas quase que imperceptíveis que acontecem por lá. Então, de volta para a história.
O meu pai se casou recentemente e apesar dele e a mulher se tratarem muito bem, ela sempre fala pra mim coisas que me machucam muito. Nesta noite que eu estava lá visitando eles, ela acabou, como de costume, falando algo que realmente me machucou muito. E eu subi para o meu quarto. Eu chorei a noite inteira lá em cima, sozinha. Bem, enquanto eu estava deitada na cama, eu senti uma pressão muito fria na minha testa, como se alguém colocasse gelo nos lábios e depois me beijasse. Imediatamente depois que isso aconteceu, eu me acalmei e do nada eu falei: Obrigada, vovô. Desde esse dia em diante, eu nunca mais duvidei do que a minha tia falava, que meu avô ainda está por aqui, cuidando de mim. Esse relato foi enviado pela Andréia de São Paulo. Minha tataravó. Nem a minha mãe era nascida quando isso aconteceu, pois minha avó tinha apenas 9 anos, hoje ela tem 60 anos. Minha avó morava na parte de baixo da casa e a sua avó na parte de cima. Minha bisa contava que sua mãe sempre dizia: Não gosto de cruz em túmulos. Acredito que isso seja uma superstição. Apesar de no túmulo da família ter uma cruz, ninguém nunca se incomodou com isso. Anos mais tarde, minha tataravó veio a falecer de um derrame. Tempos depois, à noite, a minha avó e sua família ouviam passos na casa de cima. Estranhavam, pois lá não havia ninguém. Isso aconteceu algumas vezes. Em uma certa ocasião, lembraram-se de que ela nunca gostou de cruzes em túmulos e associaram isso aos passos. Meu bisavô na época, mesmo contra a vontade, providenciou a troca da cruz por uma imagem de Santo Antônio. Nunca mais ninguém ouviu os passos na parte de cima da casa. Todos acreditam que os passos eram um pedido da minha falecida tataravó. Esse relato foi enviado por Jamile. Tá gostando dos relatos? Então envie o seu para o e-mail assustadoramente@outlook.com. E segue o Instagram, o assustadoramente_podcast. Minha avó. Olá, meu nome é Camila e moro no Rio de Janeiro. Quando eu tinha 7 anos, estava sozinha em casa, como de costume. Estava varrendo a sala, que dava para um corredor que conseguia ver a copa. De repente, vi uma luz sair da cozinha para a copa. Quando olhei, vi uma senhora que aparentava estar feliz, estendendo sua mão para mim. Fiquei desesperada, corri para o portão, em prantos, e fiquei esperando a minha mãe chegar. Umas 2 horas depois, ela chegou. Quando contei tudo a ela, ela chorou, dizendo que a fisionomia da pessoa que fiz a descrição era de sua falecida mãe. Eu nunca tinha visto uma foto da minha avó, que morreu quando eu tinha 2 anos. Esse relato foi enviado pela Camila, do Rio de Janeiro.